Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos aqui esses dois circuitos, né, que eles são dispostos de forma diferente, também com valores de resistência diferentes. Todos eles vão estar submetidos a uma mesma diferença de potencial U, então o valor de U vai ser o mesmo para os dois, tá? Porque a bateria é a mesma, então isso não vai mudar. Aqui a gente vai ter a passagem de uma corrente elétrica I1, que é a corrente elétrica total, e aqui a gente tem a passagem de uma corrente elétrica I2, que é a corrente total do circuito. Nós queremos saber a relação entre I1 e I2, né? A razão I2 dividido para I1. Para isso, a gente precisa usar a resistência equivalente. Por quê? Se essa é a corrente total, ela vai ser equivalente ao total do circuito. Então, a gente tem que calcular nas duas situações aqui a resistência total do circuito, né? Tipo, o total de todas essas resistências atuando, a gente tem que calcular o valor desse conjunto, tá? Para que daí a gente possa ter a corrente elétrica total também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a resistência equivalente, né, nessas duas situações, depois a gente compara. Aqui a primeira coisa, esse resistor aqui está em série com esse conjunto, que está em série com isso aqui. E esses dois estão em paralelo. Lembra como é que faz em paralelo? Se é o mesmo valor, a gente pode simplesmente pegar o valor e dividir pelo número que se repete. Então, aqui fica R sobre 2. Ou você poderia fazer 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Isso aí daria 2 sobre R. E a resistência equivalente aqui fica igual a R sobre 2. Então, esses dois resistores aqui podem ser substituídos por um resistor de R sobre 2. Como eles estão tudo ligadinho assim, né? Ó, é a mesma corrente que vai passar aqui, considerando o resistor R sobre 2, né? Então, R sobre 2 e R estão em série, vai ter uma mesma corrente passando por eles. Então, a resistência equivalente é a soma delas, R mais R sobre 2 mais R, que dá 5R sobre 2, que é 2,5R, claro. Mais o valor da resistência, 5R sobre 2. Aí, agora eu venho aqui para calcular. Agora, perceba que essa linha toda está em paralelo com essa e está em paralelo com essa. São três linhas em paralelo. Uma vai ter esse conjunto todo aqui que está em série, e esse conjunto todo é só somar, né? Série a gente soma, então fica R mais R mais R, que é igual a 3R. Então é a mesma coisa, eu pegar todos esses resistores e substituir por um único de 3R, como se eu pegasse esses resistores aqui e deixasse um, e esse aqui tivesse o valor 3R, tá? Então, aqui eu tenho um resistor 3R, aqui eu tenho resistor R e aqui eu tenho resistor R. Todos esses três resistores estão em paralelo, então eu venho aqui e aplico. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 3R mais 1 sobre R mais 1 sobre R. Essa daqui é a fórmula original, né? Quando a gente tem vários resistores em paralelo, a gente pode usar ela. Então, eu venho aqui e faço a soma de frações. Primeiro aqui embaixo, o mínimo múltiplo comum é 3R, né? Que dá para dividir por todos. Então, deixo 3R, divide por 3R fica 1, 1 vezes 1 dá 1. 3R dividido para R fica 3, vezes 1 dá 3. 3R dividido para R dá 3, vezes 1 dá 3. 3 mais 3 dá 6, mais 1 dá 7. Então, aqui a resistência equivalente é só inverter a fração final, fica 3R sobre 7. A resistência equivalente nesse aqui é 5R sobre 2 e a resistência equivalente nesse aqui é 3R sobre 7. Lembra que eu falei para você que como a bateria é a mesma, a diferença de potencial é a mesma? Então, eu posso dizer que U nesse aqui é igual a U nesse aqui. U é igual a R vezes I. Como nós queremos a corrente total, nós usamos a resistência equivalente. Né? Não pode, tipo, pegar só um valor de resistência, tem que usar a resistência total, é equivalente. Então, né, eu venho aqui e substituo. U é igual a R vezes I. Então, a resistência equivalente desse circuito vezes I1 é igual a resistência equivalente desse circuito vezes I2. Eu quero o valor de I2 sobre I1. Então, eu passo I1 para cá dividindo e passo o RE', que é a resistência equivalente desse circuito, para cá dividindo. Fica a resistência equivalente desse dividido para a resistência equivalente desse é igual a I2 sobre 1. A resistência é 5R sobre 2 e aqui é 3R sobre 7. Faz a divisão de fração, que é inverter a de baixo e multiplicar pela de cima. Então, fica 5R vezes 7 dividido para 2 vezes 3R.
corta o R, que tem em cima e embaixo. 5 vezes 7 é 35, 2 vezes 3 é 6. E assim a gente tem o resultado 35 sobre 6 para essa razão, alternativa E.